Fala pessoal, boa noite. Bom, tô entrando aqui, de vez em quando gosto de entrar batendo um papo, né, quando dá tempo. E acabei de dar agora uma meditação, tô tentando fazer isso quando possível, de emendar uma coisa na outra. Então vamos bater um papo aqui também, para esclarecer algumas perguntas que foram feitas ao longo da semana. Então, só um segundinho, porque eu tô ajeitando aqui, tenho que comprar um pedestalzinho novo, que isso daqui não tá dando certo, não. Enfim, essa semana surgiram algumas perguntas, só tirando as coisas do canto, que aqui é o meu cantinho de prática. Então tem bastão de treino, tem saco de bater, tem os bastãozinhos que a gente usa, né, para quem treina. Aqui, ó, bastãozinho, aqui para treinar. A gente usa para calejamento. Então tem vários bastãozinhos. Ó. Vocês gostam de saber que essas coisas, tem gente que pergunta, né? Então esse é um bastão que a gente usa para treino, para algumas práticas já, para quem sabe. Esse é outro tipo que a gente usa, né? Saquinho com algumas coisas especiais dentro, que a gente usa também, né? Para bater. Esse aqui é o outro. Tem esses aqui também que a gente usa para bater. Esse aqui é um pouquinho mais pesado, né? De ferro, de bate. E assim vai. São treinos. Não tem misticismo, é treino. Isso que eu falo, acaba a mística quando existe a prática, né? Depois eu encaixo isso aqui no lugar. Enfim, das perguntas que foram vindo ao longo do tempo, ao longo da semana aí, vou tentar esclarecer algumas coisas, mas dentro do que eu posso também, né? Então, uma das perguntas que veio foi em relação a esse período de lua cheia, e aí aquela pergunta que é bem corriqueira, né? De portais, aquela coisa toda. Um tempo atrás eu postei, acho que tá lá no YouTube, tá em algum lugar aqui, tá aqui no Instagram também, porque eu posto em qualquer lugar, eu não estou preocupado muito com curtida, essas coisas todas. Toda vez que eu falo isso, perco mais gente, né? Eu já falei isso no meu canal lá no YouTube. Eu mais perco pessoas do que ganho, porque eu não estou aqui para ficar fantasiando coisas. Na verdade, eu não tenho tempo para isso. Então, meu foco é linha oriental, é prática interna. A parte de misticismo, essas coisas todas, não. Esquizoterismo, não. Então, a gente tenta focar bem no que é praticável, no que dá para ser realizado. O resto é consequência. Se você vai viajar, se vai para algum lugar ou não, já é outro problema. Aí depende do que você usa, das substâncias ou dos métodos que você conhece, né? Então, primeira coisa, portal não obedece calendário humano. Não importa se é final de mês, se caiu na data tal, se era a festa de algum santo. Nenhum portal no sentido de... Portal lembra que é um lugar que você passa de um lugar para o outro, né? Porque tem gente que acha que não entendeu ainda bem o que é portal. Portal é um ponto que você sai de um para o outro. Um buraco de minhoca é um portal, um espelho é um portal. Um portal, literalmente, né? Você abrir um portal e rasgar a energia é um portal. Colisor, quando forma certas coisinhas ali, é um portal. Então, portais são coisas que levam de um lugar para o outro. Fora do corpo, a partir do corpo astral, é muito fácil, né? Você atravessar portais de ponto para ponto. Então, essa questão de portal obedecer calendário, final de mundo, eu não entendo. Não faz muito sentido. Porque não obedecem energias, não obedecem conjunções. Quando você estuda Basia, astrologia antiga, astrologia chinesa, quando você estuda a parte hinduísta, quando você estuda linhas egípcias, quando você estuda o calendário maia, não da forma exatamente traduzida, mas com as culturas xamânicas, quando você estuda outras coisas ancestrais, eles sempre, via de regra, até os sumerianos, né, seguiam o calendário do Sol e da Lua, calendário galáctico, vamos dizer assim, né, a nossa forma aqui de interpretar. Mas eles seguiam isso por uma questão simples, influências. Influências sobre períodos em que eram mais fáceis, né, contato com outros seres, contato com eles mesmos, que são as yugas. Eles falam muito nos livros de tradição hinduísta das yugas. Yugas são eras. Qualquer tradição fala isso. Até a Helena Blavatsky, ela falava disso nos livros dela. Se vocês lerem lá os livros da Helena Blavatsky, está lá também escrito isso. Se você pegar no livro de Urântia, também fala das eras. Se você pegar nos tratados yogis, taoístas, budistas, também fala de eras, de kalpas. Dentro do budismo são as kalpas. As kalpas são as eras. Por isso que eles falam que Buda passou por muitas kalpas, muitas eras. E ele ascensionou em todas. Porque o corpo não está limitado a tempo e espaço. Se você ascensiona numa, a gente tem que sair do conceito de linearidade de tempo para explicar isso. Então, a partir do momento que você se iluminou, quer dizer que você já era iluminado. Porque você recorda o que esqueceu. Então, o tempo, se você curvar, né, que é aquela rodinha, a serpente mordendo o rabo, ou o pessoal interpreta como Kundalini, ou o fechamento da coluna, o nosso corpo está ligado também a todo o sistema solar, sistema da galáxia, sistema do universo. E isso é explicado em traduções.
E quando a gente pega isso pela ciência, é muito difícil explicar esse tipo de coisa, porque não tem um conceito claro. Da mesma forma que antigamente, quando a gente pega os mestres antigos, isso eu já expliquei algumas vezes, né? Quando eles falam de animais, não tem exatamente a ver com o animal. Quando eles falam de tigre, tem a ver com a energia do pulmão, basicamente, com a energia do intestino, com outras coisas. Quando eles falam de dragão, tem a ver com o fígado. Quando eles falam de serpente, coluna, energia da coluna, é porque o formato da energia, ela parece uma ondinha. Agora, como é que você pega há 2.000, 5.000 anos atrás, 500 anos atrás até, vamos vir mais recente aqui, 200 anos atrás, como é que você explica para a pessoa que é uma partícula de luz? Que é um bóson de Higgs? Que agora que eles estão começando a descobrir isso, né? Então, como é que você explica lá atrás que um clarividente, um mestre que chegou num nível de energia alto, consegue ver as coisas de uma forma diferente que você? Lembrando que para o meio externo, né, para o meio exotérico, se a gente pensar na ciência mais comum, se desenvolve microscópio eletrônico, super satélites, aí você enxerga raio gama, infravermelho, enfim, você tem partículas de onda que a gente não enxerga a olho nu com o nosso olho físico, mas vamos imaginar que um mestre consegue trabalhar a energia, ele consiga manifestar outras qualidades. Por que ele não pode ver espírito? Por que ele não pode ver energia no canal da pessoa, no meridiano da pessoa? Por que ele não pode se conectar com a natureza e sentir aquilo ali e falar para que serve? Ou como trabalhar com aquela energia? Se ele acessa a informação. Então isso eu expliquei no vídeo anterior, está salvo aqui também, que eu deixo aberto aqui, né? Deixo salvo. Expliquei no vídeo anterior sobre isso, então acho que vale a pena aí para quem está estudando e praticando. Mas tudo é informação, a gente é informação. A nossa consciência é informação. Quem nós somos em essência natural, na essência pura, né? Vamos dizer, a manifestação plena de consciência, ela é ainda assim dimensional. Quando a gente fala de imanifesto ou do espírito puro, não adianta a gente tentar traduzir. Se nem Lao Tse, que foi Lao Tse, não traduziu, ele deixou bem claro, né? O tal é caminho, tá? Tal não é Deus, tal é caminho, caminho é todas as coisas. Então, o tal que pode ser dito não é o verdadeiro tal. Ou seja, o Deus que pode ser dito, explicado, falado, não é o verdadeiro, porque não tem como você explicar algo que faz parte de você, mas que não pode ser dito. Não tem como, é uma coisa humanamente impossível. Porque o nosso cérebro não registra esse tipo de informação, que a gente está aqui falando, e a própria fala é Deus, o nosso próprio corpo é Deus, as nossas células são Deus, essa parede é Deus, esses bastãozinhos são Deus. Tudo isso é Deus. Porque a partir do momento que a gente entende que Deus é tudo e todas as coisas, não é o velho barbudinho no céu com o martelo na mão que bate e sai, né? Quem entra, quem sai. Então, pensando nisso, respondendo a outra pergunta em relação a essas coisas, prática interna nesse sentido não tem religião. Então, o pessoal que às vezes tem receio de fazer prática de yoga, de Qigong, de alquimia interna, das coisas que eu ensino basicamente, e de qualquer outro professor de linhagem interna, tá? Estou falando de linhas que eu conheço. Tem muita coisa que eu não conheço, então não posso palpitar ou conversar sobre algo que eu não sei. Mas do que eu sei, que eu pratico, que eu ensino. Dentro das linhas de Qigong, dentro de alquimia interna, de qualquer linhagem, tá? Taoísta, budista, yoga, não importa. Tudo aquilo que é iniciático não é místico. São fórmulas, são técnicas, são métodos. Para quem gosta de yoga, asana, posturas, pranayamas, respirações, métodos internos de respiração. E depois a meditação. Então você prepara o corpo, aprende a respirar para depois meditar. Aí o povo hoje atropela, né? Quer vender espiritualidade. Aí põe a pessoa para ficar 2, 3 horas sentada meditando, tudo torto no chão, sem preparo para os espaços do corpo. E a pessoa se machuca e fica lá sofrendo, né? Meditando na dor. O próprio Yogananda, e para quem gosta dessas coisas, o Yogananda foi um puta mestre. Independente do que estão ou não fazendo, para quem gosta de comentar essas coisas, tem muita gente que critica hoje em dia como é que tá, como é que não tá, não importa. Eu fui iniciado na linhagem dele há muito tempo atrás também, é meu amigo espiritual de muito tempo, então não me preocupo muito com o título dessas coisas não. Já fui criar banda, já fiz todas essas coisas. São nomes. Por que é iniciático? Por que tem uma série de conceitos dentro dessas coisas? Porque se você ensina de forma leiga, as pessoas usam isso de forma indevida ou se machucam. E isso vale para qualquer tradução, tá? Eu não represento tradução nenhuma. Eu já pratiquei, já fui iniciado em muita coisa, há muito tempo atrás, não só nesse tempo. Mas isso indifere, são só rótulos. Eu gosto muito do texto do Rinzai, que eu já mencionei, né, que foi um mestre antigo de linha japonesa, de linha que o pessoal chama de Zen hoje em dia. E ele falava muito isso, né, que são rótulos vazios. São nomes, isso não leva a lugar nenhum.
Então, quando a gente pensa nessa questão de religião em relação à prática, não cabe, porque isso tem que ser unificado novamente como foi há muito tempo atrás. Quando a gente busca isso, a informação, né? Lembrando que buscar informação não tem a ver com acessar a caixa. A caixa ou a caixa é só o éter. Tudo que é éter é a caixa. Tudo tem informação e não só o éter. Então vamos desmistificar um pouquinho isso também, né? Porque hoje em dia estamos entendendo, eu vou puxar a energia da sua alma para ver numa caixa onde você estava na vida passada para te falar o que você fez. Mas não. Então você vai para o éter, pronto. Não importa, você busca informação em qualquer lugar. Esse bastão tem informação. Madeira, bambu. Então qualquer coisa tem informação, a parede tem informação. Para quem se conecta em energia, qualquer lugar é informação. Onde a tua consciência está e consegue sentir o que está ali é informação. Então a caixa como a caixa, éter é uma coisa. Acessar a informação, ela está contida em todas as coisas. Tanto é que quando a gente pratica alquimia, o básico que a gente começa a ensinar, né, para quem está se desenvolvendo, é em relação aos 7 infernos. São 7 distúrbios emocionais que nos impedem de ver além, nos impede de ir além. Por quê? Nos prende ao sentido grosseiro, primitivo, instintivo. E aí o cérebro fica ali, né? Pensa na parte mais física, mais orgânica. O nosso cérebro e a nossa mente, que é uma repetidora de informações, vai pegar as sinapses cerebrais, aquela coisa toda, os neurotransmissores, e vão repetir informações. Então tudo que libera mais dopamina e serotonina, o cérebro quer mandar informação. Porque ali é gostoso, né? Por isso que o povo se vicia em pornografia. Por isso que hoje em dia está essa, desculpa a palavra, mas vamos aproveitar a lua cheia, né? Essa putaria toda, que as pessoas cada vez mais são instigadas à putaria mesmo, à pornografia, porque libera serotonina e dopamina no cérebro. E isso vende. É igual você comprar salgadinho ou as bolachinhas, aquelas coisas viciantes. É açúcar. O cérebro adora isso, porque é a movimentação normal do nosso corpo biológico. E o que a gente faz com prática interna? Entende que vai dar merda. Que os nossos órgãos são devas, que a gente é um universo encarnado e que a gente é responsável por trilhões de espíritos. Aí a coisa começa a ficar mais séria, né? Que a partir do momento que a gente ignora cada célula do nosso corpo, cada órgão é responsabilidade nossa, fica tudo bem. Morreu, acabou, dissolveu, o corpo apodrece, a terra absorve, vai criar matéria novamente, tudo é mutação. Isso é lindo de falar. Mas quando está na maca do hospital se contorcendo de dor, não é, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o que fala em relação ao que pratica, que isso é perigoso. Eu vejo muito praticante desviando do caminho por questão de ignorar o próprio caminho que trilhou antes, que tirou do sofrimento. Então você estava com um espinho desse tamanho enfiado nas tuas costas, e aí você começa a praticar, o espinho vai saindo, você vai quebrando, vai arrancando, vai quebrando, vai arrancando. A hora que arranca, nossa, tá gostoso, né? Começa a fazer tudo merda de novo. Por quê? Aqui dentro não foi trabalhado. Por isso que eu falo, prática interna não é para preguiçosos. Por isso que sobra muito pouca gente em qualquer linhagem. A não ser muita gente hoje que vem de espiritualidade. É fácil manter gente. Manter gente é fácil. Se veste, põe turbante e fala um monte de coisa bonita. Pede para a inteligência artificial, inclusive, escrever para você, porque virou moda a coisa, né? E aí sai falando qualquer merda por aí. Não importa. Então tem muita gente confiável e muita gente que ilude. E isso sempre houve na história da Terra, né? Sempre houve e vai continuar havendo. Porque as pessoas querem imitar, copiar. E aí que é o perigo em relação à outra parte da pergunta. Estou encaixando uma pergunta em cima da outra, tá? Do que foi chegando durante a semana. Então o pessoal tem medo de praticar, porque, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa trabalha numa tenda de umbanda, num ilê de candomblé, num terreiro, num templo budista, num templo taoísta. Aí tem muito local que vende espiritualidade. São locais que a pessoa tem que pensar 2 vezes antes de entrar. Se está vendendo, não tem a ver com cobrar ou não, tá? Não estou falando nada disso. Cada um cobra pelo que lhe cabe. Todo mundo tem que ter direito a receber pelo trabalho que faz, não depende da função que tenha. E aí cabe a pessoa que vai pagar pensar se vale a pena ela está pagando ou não. Assim como a gente vai num bar tomar cerveja, ou tomar um uísque, ou tomar um vinho, ou tomar um suco, ou comer uma lasanha, ou comer um alface. A escolha é tu, que você vai pôr dentro do teu corpo. Prática, magia, alquimia é a mesma coisa. Você está escolhendo o que você está pondo dentro do teu corpo, só que não é só físico. É energético também. Então, para quem tem medo, a primeira coisa é entender onde está pisando. Em todos os meios. Qualquer lugar que você vai, qualquer coisa que você faz, tem que pensar no que você está fazendo. Isso é o básico. Mas não adianta ter medo de cultura das pessoas. Eu frequento tudo quanto é tipo de lugar, desde que não faça mal para os outros. Simples assim. E se alguém quer fazer mal para mim, o problema é da pessoa, não é meu. Se chegar a estourar em mim alguma coisa energética, no mínimo eu estava com o rabo preso, senão não tinha estourado, né?
Então toda vez que eu estou sofrendo, eu sei que eu estou fazendo merda. Simples assim. Toda vez que eu passo mal, que eu me sinto desconfortável, começa a vir pensamento esquisito, eu dei brecha para isso. Então a responsabilidade é minha ou da pessoa que está fazendo? É minha, porque eu estou deixando de chegar. Porque se eu sair daquele estado, daquela condição mental, daquele inferno que eu estou, eu consigo observar isso de forma mais clara. E aí ou eu vou ajudar a pessoa, eu barro isso, ou já arrebenta de uma vez. Né? E lógico que a gente normalmente não tem arrebentado nada, porque tudo está unificado. Então quando a gente pega, por exemplo, eu trabalho em várias linhagens. Eu ensino linhagem oriental dentro da parte de alquimia, de Qigong, essas coisas assim, porque eu gosto da parte de yoga, porque eu já pratico isso há muito tempo. Então tenho familiaridade, para mim é um puta prazer de ensinar ou falar dessas coisas. Mas também frequento muitos outros lugares que são magísticos, onde tem pessoas emanando coisas boas, querendo ajudar as pessoas, fazer caridade, fraternidade, não ferrar com a vida dos outros, não tem por que não ir. Então tem muito aluno meu, muito amigo meu praticante, é tudo médium de umbanda, de candomblé, não importa se é mago, se é xamã, se é alquimista, se é monge, são títulos. Não importa quem a pessoa é. É uma coisa que eu falo há muito tempo e vou continuar afirmando. Tem muitas pessoas que são amigas minhas, amigos meus, que são também mestres, sacerdotes, monges, mas eu não fico citando o nome de ninguém. O dia que eles quiserem aqui, eles vão falar o que tiver que falar. Mas eu não fico citando porque são pessoas que normalmente são mais reclusas. Gostam mais de fazer o trabalho delas quietinho. Eu entendo isso. Eu acabei me expondo porque eu dei a cara para bater por algumas coisas. Mas isso foi opção minha, tá? A maior parte do pessoal que pratica normalmente é mais quieto mesmo. É que eu quis fazer isso e já abriu o que tinha que abrir para muita coisa. Não foi para mim, tá? Eu tentei abrir caminho para muita gente nesse sentido porque estava muito pouco difundido isso. E a hora que veio a informação de cima para baixo, eu simplesmente sigo. Não estou preocupado com meu nome ser vendido. Pelo contrário, provavelmente eu morro em breve. Se eu morrer em breve, acabou. Provavelmente o que eu estou falando é porque é uma certeza que a gente vai morrer, né? Então isso é um fato para todo mundo. E talvez eu possa ir mais cedo ou mais tarde. Então vamos tentar deixar o caminho mais claro possível para as pessoas se ajudarem. E transmitir ensinamento é isso. Então quando a gente pega o pessoal que é médico, que é clarividente, para ensinar a prática interna, é uma delícia. É uma delícia, eu adoro isso. Primeiro porque eu sofri muito na infância e adolescência com algumas coisas que eu não entendi. De mediunidade, porque eu sou médium também. Isso é só título também, tá? Médium significa intermédio. É intermédio, né? Intermediário. Então médium vem da palavra intermédio, que é intermediário. Então você só intermedia planos. Isso pode ser qualquer plano de qualquer plano. Então qualquer um pode se auto-intitular médium que ele vai estar certo. Se você conversar com uma barata e você achar que está entendendo a barata, você pode falar que é médium da barata. Então isso não importa. É irrelevante, é título. Então quando a gente começa a aprender essas coisas, dentro de linha oriental não tem muito título. Eles dão esses títulos dentro de linhagens, por exemplo, Paramahansa é um título, não é um nome. E tem gente que canaliza o Paramahansa, né? Meu Jesus, vai estudar primeiro, pelo amor de Deus. Você canaliza o Paramahansa. Vai estudar o que é a palavra Paramahansa primeiro. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, que se vende e quem entende ou já estudou um pouquinho, percebe. Então o que a gente vê muito é meio místico. E o pessoal que é evidente, que é médium, que é o que eu estava comentando, é legal ensinar. Primeiro porque eles conseguem, às vezes, muitas vezes ratificar coisas que os não praticantes não vão perceber. Então eles conseguem perceber coisas que na linha externa você não vai aprender. Porque tem que partir de dentro para fora, porque a construção da alquimia interna é interna, de dentro para fora. E em algum momento, sim, conflui com a parte externa, que a gente ensina para quem já aprendeu a parte interna. Então quem já passou por todos os 9 primeiros ritos, que é a parte que realmente é obrigatório ser desenvolvido, a gente começa a ensinar algumas coisas externas. Tem misticismo nisso? Não. Você ensina só depois que a pessoa desenvolveu tudo? Não. Ensina logo no começo algumas coisas. Só que de uma forma branda. Porque é o que eu estava até comentando hoje de manhã, numa live que o Rodrigo estava fazendo. Não dá para ligar 1000 volts numa tomada de 110. Então, se seu corpo só aguenta 110 volts, não adianta você querer enfiar mais energia ali. É o que eu vejo algumas pessoas tentando fazer, estourando o corpo inteiro. Inclusive na linha mediúnica. Conheço pessoas, já atendi pessoas inclusive, estavam com o corpo todo arregaçado, porque as pessoas iam lá e forçavam tanta energia a subir de qualquer custo, tentar rasgar de qualquer meio possível, que a pessoa começa a enlouquecer. Isso não é saudável. Ou começa a perturbar o corpo, né? Começa a perturbar a energia. Então tem que tomar muito cuidado. Essas coisas são muito perigosas, né? A gente não brinca com essas coisas, por isso que são iniciáticas. Então, da pergunta que foi feita, em relação a tudo isso, primeiro, resumindo a história, não importa se você é médium, clarividente, alquimista, magista, o que não pode ser é filha da mãe.
querer sacanear, aprender essas coisas para ferrar a vida dos outros. Foi isso que afundou a última era de Atlântida. Tá para dar merda de novo, né? A Terra passa pelas viúvas, falei lá no começo. E hoje eu estou falando palavrão, já estou soltando tudo mesmo, porque dá para aproveitar a lua cheia. Né? Lua cheia, fazendo um paralelo aqui, mas só complementando o assunto. Primeira coisa, não importa se é médio ou de qualquer outra cultura, não pode prejudicar as pessoas com isso. Paga com a vida. Paga com a vida, não só física. Não é que vai morrer fora do corpo, ninguém morre fora do corpo nesse sentido. A consciência continua existindo. Só que ela chega a um ponto de sentir tal dor e sofrimento que fica muito tempo enclausurada. Imagina quando você desencarna e você aprendeu alquimia em alto nível, magia em alto nível. Quanto mais você aprende isso, mais sensível você fica. Por isso que magia negra, no sentido de perverter energia, é complicado. Porque imagina que tudo aquilo que você fizer contra as pessoas, está fazendo contra você mesmo. No sentido literal da energia da palavra. Então, quando você desencarna, é um choque, é um rebote fudido. Quando eu comecei a ensinar isso lá em 2009, 2008, 2009, nunca assim, não lembro mais disso. Eu praticava já e comecei a ensinar algumas coisas, né, com um grupo fechado, de maneira aberta, voluntária. Não cobrava nada, nem tinha essas coisas de internet direito, como tem hoje em dia por causa da época da pandemia agora, né? Então, quando a gente pega essas coisas para ensinar, essa parte iniciática ou passo a passo, qualquer um pode praticar em qualquer tempo. Não importa o que. Eu ia explicar umas coisas agora, mas deixa para lá. Vou tirar esse paralelo então, já que senão vou encurtar o tempo aqui. Tudo que é praticado para fazer o bem para as pessoas é para você. Tudo que é praticado para fazer o mal para as pessoas é para você. Ponto. É assim que a roda fecha. Tem que fazer. Porque é quando a gente sai do corpo, não é no plano astral não, tá? No plano astral você já começa a sentir isso. Tudo no plano astral, tudo que todo mundo sente, todo mundo percebe. Mas ainda assim você é um indivíduo. Dali para frente não. Então aqui na Terra, quando você acumula energia suficiente, expande os campos, você percebe sim. Por isso que o Buda falou que quando ele se iluminou, ele sentiu o sofrimento de todos os seres. Ele conseguia sentir a dor de uma formiga do outro lado do planeta. Isso não é alegórico. Não quer dizer que ele sofre, quer dizer que ele percebe. E por perceber, quer tirar aquilo ali da dor e do sofrimento. Porque a dor e o sofrimento tem que existir? Não. Por uma questão de condicionamento em relação ao que a gente entende como dor. Então a dor e o sofrimento é o sofrimento de um ser senciente. Do contrário, não tem a dor e o sofrimento. Se você não é senciente, a forma como a gente interpreta a dor e sofrimento tem a ver com o nosso sistema endócrino e emocional, com o nosso cérebro. Então tem consciências, tem seres que a gente sente ou vibra junto, para trabalhar literalmente, não para ficar fantasiando, que às vezes é tão silencioso. Foi atender uma pessoa esses dias. Às vezes eles são tão silenciosos, não importa de qual raça, ser ou coisa. Eles não têm por que conversar, não é nem telepatia. É só um estado de consciência. Eles ajudam muita gente. Não importa o nome que se dê aqui na Terra para isso. É isso que a gente busca, pacificação. A gente não busca felicidade em prática interna. Então vamos desmistificar isso também. Da minha forma, tá? De novo, não sou dono da verdade, mestre de ninguém. Estou aqui só pondo a cara para bater de novo e trocando ideia em relação às perguntas que vieram. Felicidade depende de dopamina e serotonina. Por isso que eu falei que o pessoal está viciado em pornografia. Para o cérebro é a mesma coisa. E quando a pessoa está vendo pornografia ou está comendo alguma coisa que vai liberar serotonina, dopamina, cortisol para subir de novo, né, adrenalina. Enfim, essa coisa toda é minério dentro do corpo, vitamina, mineral, é condição física, biológica. E tudo que é condição biológica, física, influencia no corpo astral, tanto quanto que acontece no campo emocional, que vai para a nossa rede neural, que a nossa mente, que não está atada ao cérebro, mente é uma repetidora de informações, ela é extrafísica. Então toda a matéria é mente, tudo que existe é mente. Mente é ilusão, Maya, ilusão. Ilusão a gente cria, só que a gente não muda, porque é um coletivo que sustenta, e é sustentado, e eu não vou explicar isso muito a fundo agora, já expliquei em vídeos anteriores. Então, quando a gente pega no meio do ocultismo, do magismo, da alquimia, isso a gente sente. Então a gente busca um meio de desenvolver em alto nível para sentir essas coisas e sair da ilusão. Por que você acha que um Cristo, um Jesus de Nazaré que se tornou Cristo, um Siddhartha Gautama que se tornou Buda, não vou citar o nome, mas que se tornou Lanto, que se tornou Lao Tse, que se tornou não sei quem, por que eles depois iam lá ensinar as pessoas? Não iam mistificar e criar coisas ilusórias, iam ensinar um caminho de virtude. Não que a virtude seja necessária para quem já se tornou o próprio caminho, mas até você se tornar o caminho, a virtude é o mínimo necessário.
virtude no cultivo, né? Amor ao próximo, fraternidade, coisas que deveriam ser básicas, né? Então, em prática interna, enquanto a gente não passa pelos 7 infernos, 7 para baixo, 7 para cima, né? É a rodinha, 7, 7. Então, quando a gente não passa pelos 7 para baixo e os 7 para cima, é difícil entender os outros 7. Então, vou explicar assim de forma mais alegórica. Mas a gente tem que entender os 7 distúrbios emocionais. Para quem estuda medicina chinesa, para ficar mais claro, pode estudar a teoria dos órgãos Zhang Fu. Teoria dos órgãos, né, Zhang Fu. Então, quando você pega a teoria dos órgãos, você vê que cada órgão, cada víscera, né, o órgão é sempre denso, víscera é oca. Qualquer estudante de medicina chinesa pode responder isso. Então, quando a gente pega as vísceras, os órgãos, os meridianos do corpo, ou quando a gente pega pela Ayurveda, os doshas, quais que são os pontos marmos, essa coisa toda, você começa a perceber o que está ali. Nas coisas que a gente pratica, começa a aprender isso a partir da prática interna. Então, quem começa a praticar vai aprender som dos órgãos, vai aprender manipulação da coluna, enfim, Idindim, Suicidin, essa coisa toda que é de linhagem, mas que cria nomes lindos e que não tem uma utilidade se não for praticado. Então, sim, ajuda na mediunidade? Óbvio que ajuda. Quanto mais você pratica, mais claro o seu campo se torna, muito mais fácil também as entidades trabalharem com você. Imagina que você é um vaso. Assim como está escrito pelo Lao Tse no Tao Te Ching, pelo menos a tradução, né, como a gente interpreta, o que vale é o espaço vazio, resumindo o poema que está lá dentro, né? Por que disso? O nosso corpo, a Terra, o Sistema Solar, a galáxia, tudo é envolto num ovo, como se fosse um campo, uma órbita, uma aura, vamos dizer assim, né? O que é útil é o espaço vazio. Só que o espaço vazio e a própria órbita, o próprio ser, não são coisas distintas. Yin e Yang, 1 e 2. Só que os dois vêm do zero, que é o ovo. Então vamos explicar isso e trazer para a nossa forma de vivenciar, não mistificar. Qualquer ser que começa a praticar algo, de qualquer linhagem, não importa o que, isso que eu falo, não importa a religião, não importa quem a pessoa é e o que ela cultiva. Quando você começa a desenvolver, a sua energia aumenta. Se a sua energia aumenta, você vai ficar mais sensível. Você vai ficar mais sensível, você vê o sofrimento das pessoas. Se você partir para um lado em que você quer só no ganha-ganha, né? Então você faz mal para ganhar para você, achando que vai dar certo, eu já expliquei que não vai. A gente tem um CPF cósmico. Eu expliquei isso lá em 2009 para uma amiga minha, a Paty. Não sei se ela está aí, mas a Paty, bailarina, ela pratica Tai Chi, ó. Gosto muito dela, gente boa demais. Faz anos que a gente não conversa, inclusive. Ela é super gente boa, tá? Não sei quantos anos ela tá. Mas ela pratica bailarina, acho que ela já está com mais de 60. Ela pratica até hoje Tai Chi, Qigong, essas coisas. E na época a gente estava conversando de umas coisas sobre a parte espiritual. E aí foi legal, eu expliquei para ela, né, na hora eu pensei desse jeito para explicar e vale até hoje. Imagina que a gente tem um corpo de energia. Que esse corpo de energia tem tudo, desde a nossa formação de alma. Então o que a gente fala, a gente tem o nosso Dharma, a nossa missão de alma, que vem antes da nossa existência, da nossa parte manifesta, e depois a gente tem os corpos manifestos. Então imagina que quando a gente é feito, a gente nasce com uma série de informações. Quando a gente nasce, entende-se que é uma consciência sendo dividida, né? A gente pensa numa mônada, supramônada, essa coisa toda, fragmentando, fractais. Então quando a gente vem como consciência para cá, ou para qualquer outro lugar, não importa qual dimensão, se é 3D, 20D, 100D, valeu. Então isso daí tudo são dimensões, são camadinhas, camadas de cebola. A nossa consciência transmigra para qualquer lugar desde que a gente tem energia. Só qual que é a coisa? Quando você tem que entrar numa energia muito densa, é igual enfiar o pé na lama. Pé na areia movediço. Depois que você afunda, ferrou para sair, né? Então, a partir do momento que a gente mistura muito elemento que enraiza para baixo, a gente tem que limpar esse mesmo canal. Para vir para baixo, entre aspas, para baixo, é pensando numa espiral, tá? A energia é uma espiral circular. Então, imagina uma mola conectada de ponta a ponta. Sua coluna, de certa forma, é isso, né? Base da coluna com base da cabeça. Travesseiro de jade com a base da coluna. É uma espiral. Imagina que isso tudo circula. Imagina que isso daí tudo também, de certa forma, está no universo. Vários canais, vários meridianos. Então, quando a gente armazena essas informações, a gente aprende a limpar esses canaizinhos, do mesmo jeito que demora para descer, por isso que no Espiritismo eles falam que, se não me engano, para Jesus encarnar no corpo de Jesus levou 36 mil anos. Se não me falha a memória no conceito que eles usam, tá? É que a gente não usa dessa mesma forma nos tratados orientais. Mas o conceito é o mesmo, tá? Só a linha de tempo que muda, forma de interpretar.
Então quando você pega essa informação e você puxa ela toda, não adianta você falar para mim que vai puxar o... Não adianta. Porque se o canal está fechado, ele não vai puxar. Não vai puxar nada. Pode ter a sensação, o animismo, a mistificação de que está puxando alguma coisa. Primeiro, a entidade, divindades, seres celestiais não competem em si, não faz nem sentido. Até porque do corpo mental para cima não é um corpo de forma. Então não dá para competir a partir daí. Corpo astral dá, né? Então são os planos dimensionais. Todo plano dimensional, não importa se na Terra, em qualquer outro planeta ou universo, existem planos dimensionais, camadinhas de cebola, em que, de novo, não adianta tentar explicar isso de uma forma convencional. É igual a ciência, descobriu o raio infravermelho, raio gama, raio não sei das quantas, já descobre outros raios por aí. Aí de repente descobre um raio e começa a falar com outro plano dimensional. Se aqui não está sendo feito, né? Mas não vamos entrar no mérito não, senão eu jogo em bloqueio aqui. A live não é esse assunto, o assunto aqui é espiritualidade. Mas vamos dizer que já existe um meio de comunicação para você conversar com o astral, outras dimensões, outros não sei o quê. É tudo plano manifesto. Tudo plano manifesto. Então quando você pega um próprio Chico Xavier, vamos pegar mais perto aqui, tem gente que não fala que ele é mentiroso, que não sei o quê. Olha, gente, de novo, eu não estou preocupado com as pessoas, os meus amigos não são pessoas que precisam de falar que incorpora alguma entidade, ou que fica falando de Jesus ou de Buda, de alguém para ser amigo. Primeiro, a gente tem que gostar das pessoas por serem pessoas. Segundo, não importa que a pessoa é espiritualmente, ou já foi ou vai ser. Se ela for sacana aqui, não faz sentido o que ela foi ou deixou de ser. Então, a partir do momento que a gente humilha, ofende, maltrata os outros, não faz sentido falar de espiritualidade. Não tem cabimento. Porque dá para falar de espiritualidade se a gente entender que qualquer plano astral dimensional é espiritualidade. Então, de novo, a gente tem que entender conceitos que são distintos. Para mim e nas coisas que a gente pratica e estuda. Espiritualidade é uma coisa. Dimensões, planos dimensionais, universo é outra coisa. Não são coisas iguais. Porque são planos que não competem entre si. Qualquer dimensão faz parte da espiritualidade, porque a espiritualidade está em tudo e todas as coisas. E é isso que tem que acabar essa parte mística. Espírito não é divisível. Espírito não erra. É a mesma coisa que falasse que Deus, ou a fonte de todas as coisas, a unidade de tudo e todas as coisas, é errada. Errou. Então o universo é uma falha, é uma catástrofe, é um caos. É o que a gente entende aqui, porque o nosso cérebro, nossas emoções, o nosso sentimento, a nossa percepção é um caos. A gente mal dá conta de sentar debaixo de uma árvore 10 minutos e ficar quieto. Imagina entender que a árvore tem informação, que estrela tem informação, que a gente consegue projetar fora do corpo e ir para uma estrela, que daí se alguém fala para mim que tem uma nave perto da Lua, você sai do corpo, vai lá e olha. Projeção. Mas esse é o foco? Isso é espiritualidade? Depende. Se o seu foco de prática para sair do corpo, para emanar ti, para praticar a emissão de energia, para fazer um tal ti, um Aquile Alfa, uma cura prânica, um reiki, uma energia prânica, qualquer coisa, uma cura quântica, qualquer coisa. Se a tua intenção ali é benevolente, no sentido de entender que qualquer coisa que você curar é parte de você, é uma coisa. Agora, se você entender que você está curando porque você é vaidoso, porque você está ali para mostrar que você é um mestre Zé das Couve cósmico, fudeu. Não vai rolar. Porque a energia ela vai começar a circular de novo no mesmo campo que ela estava. Pensa na sua coluna. Então vamos imaginar que isso aqui é a sua coluna. Base da coluna, topo da cabeça. Topo da cabeça está ligado com a base da coluna, certo? Base. Períneo se liga ao coronário. Isso está em qualquer tradição. Estou explicando nada que não possa ser explicado aqui, tá? Então para quem é iniciado em alguma coisa, quem não gosta de escutar essas coisas, só não escutar. Estou explicando para as pessoas entenderem aquilo que estão fazendo. E para parar de falar besteira de algumas coisas. Ou eu estou falando besteira também, aí me ensina. Então se eu estiver falando besteira, alguém vem, me passa um áudio e fala, você falou besteira, o certo é isso, você realiza assim, assim, assim. Do contrário, nem critica. Se não for para me ensinar, não critique. Senão não rola. Porque tem gente que passa a mensagem depois, mas eu aprendi assim, tá, mas você fez, realizou? Como é que é o certo então? Porque eu cheguei até aqui e consigo te falar e te mostrar. Se você praticar, você chega. Simples. Então a gente tem a base da coluna no topo da cabeça, uma coisa ligada à outra. Agora imagine que isso é uma espiral e faz assim. Por isso que eles falam em traduções orientais que a gente tem que ligar a base da coluna, a base da coluna com o topo da cabeça. O topo é a base da nuca que conecta, né? Pensando em coluna. Então a cabeça está aqui, certo? Sua nuca está aqui. A base da sua coluna está aqui. A válvula daqui se conecta com a válvula daqui. Elas têm que caminhar. Adianta tentar empurrar isso à força? Não, porque ela vai voltar a cair. Adianta empurrar alguém para cima?
Você pode empurrar, ela vai aqui e vai cair de novo. Por que vai cair de novo? Porque isso está sujo. É o que a gente vê muita gente se machucar, quando força a energia no canal sem o canal estar limpo. Aí você empurra para a energia para dentro do canal da pessoa. Se você não souber o que está fazendo e for no oba-oba de esquizoterícia, você machuca a pessoa, porque vai a tua carga cruzar cada pessoa. O teu campo áurico cruzou. Quando a gente aprende a limpar os canezinhos aos poucos, não tem a ver com você se tornar uma pessoa perfeita. Eu não conheço ninguém perfeito, nem os meus mestres físicos e espirituais, porque os que são espirituais não falam que são perfeitos. Então, se os são para mim. Por isso que eu reverencio os meus mestres ancestrais e os meus mestres espirituais, por respeito, e não por dívida ou porque eles me cobram alguma coisa nesse sentido. Isso não tem. Então, espiritualidade não cobra nada de ninguém. Pelo contrário, eles sabem que a partir do momento que eu fizer menos besteira para mim, menos trabalho eu vou dar para eles. Então, já ajuda um pouquinho mais, né? Nesse sentido. Eu vou ter que sair daqui a pouquinho, só olhando no relógio aqui que eu tenho que sair. Mas no conceito das perguntas, do que eu expliquei aqui agora, a coisa é mais simples, só que ser simples é muito complicado. Então as pessoas mistificam demais aquilo que é simples e se vendem por qualquer moeda. É o pão e circo. O pão e circo continua sendo ainda a melhor solução para as pessoas. E quando a gente entra, por exemplo, nesse período de lua cheia, a primeira parte da pergunta que a gente começou na live, o pessoal perguntou muito de fim de mundo, de conjunção, de portal abrindo, essa coisa toda. Pé no chão, primeira coisa. Porque qualquer coisa que acontecer, portal, estelar abrir, ver a nave, abrir algum portal, ou você morrer, ou tiver alguma catástrofe, é o teu estado de consciência que vai te colocar para outro lugar. É por isso que os mestres sempre falam que depende do nosso estado no momento presente, no agora. E por isso que a gente pratica tanto estar aqui, presente, no agora. Por isso que tem tanta prática de sonho, prática de lucidez, prática de sustentação, né? De enraizamento. Porque a gente tem que estar aqui, porque na hora que morrer, se você não estiver consciente, não é estar aqui encarnado. Está aqui presente, a tua consciência. Não importa se ela está dentro de um corpo, X, Y ou Z. É só um corpo. Se a consciência não está presente, em algum momento ela vai mudar. Ela vai desdobrar e vai para outro corpo. E se ela estiver densa e pesada, é arrastada. Por causa da espiral que eu expliquei. Estou falando de forma bem desenhada, vamos dizer assim, né? Lógico que não é assim, via de regra. Tem uma série de métodos e meios para trabalhar isso. Mas não é místico, não é secreto. O secreto é a parte que a pessoa tem que passar por certas condições antes. É igual você pegar uma pessoa que vai praticar arte marcial, por exemplo, Kung Fu, vai? Ou o Karatê, que é mais simples, que o pessoal conhece mais aí, popular. Tem as faixas, né, os graus. No Kung Fu também tem, de acordo com o desenvolvimento, em qualquer arte marcial tem as graduações, né? Por que tem graduações? Porque se você não sabe o primeiro kati ou o primeiro kata, não adianta você querer fazer o outro. Você vai querer aplicar um golpe ou uma defesa numa pessoa que sabe 10 vezes mais que você? Não cabe, não encaixa. Você vai apanhar. Simples assim. Então, iniciações não tem misticismo. Iniciação é simplesmente assim. Você cumpriu o básico? Tá, te passo mais um pouquinho. E a partir desse pouquinho, ó, você tem uma responsabilidade maior. Porque você vai aprender a fazer coisa que pode dar uma merda grande. Desde uma merda pequenininha até uma merda muito grande. Que é onde as pessoas se corrompem, fazem um monte de besteira, entram num sofrimento do caramba, que gerou sofrimento para todo mundo, não entendeu dentro das linhas que praticou, que o sofrimento que gerou para os outros gerou para si, porque vai ter o rebote, é o CPF cósmico, vai estar de qual é a tua origem lá da PQP do manifesto, vai estar a tua origem em todo o plano manifesto, quer dizer, todas as dimensões, tudo que existe dimensional vai estar ali dentro, no teu CPF cósmico. Vai estar qual universo, sistema solar, galáxia, planeta, corpo você está usando, de qual linha de tempo é. Então toda a tua bagagem está ali. Isso não tem a ver com a caixa. Isso tem a ver com outras coisas. Mas vamos dizer, toda a tua informação está ali. Quando você encarna e está aqui, teu compromisso é aqui. Então você tem que puxar essa linha que vem de lá, só que limpando daqui, porque a ilusão, o animismo, cria uma barreira perversa, que é quando você corrompe o corpo. E quando você corrompe a energia do corpo, e não tem a ver só com o corpo físico, claro, né? Você está fechando o próprio caminho. Então, o seu CPF cósmico, estou falando de forma alusiva, né? Então, só para vocês entenderem, esse teu campo de energia que forma uma coisa que vai te mostrar desde quem você é, enquanto divindade, entre aspas, né? Até quem você é em qualquer encarnação, é tudo teu. Qualquer energia tua que você emana, não importa se está no corpo físico ou não, toda energia que você emana, principalmente usando elementos externos, e você manda contra ou a favor de alguém, tem uma parte tua ali. Você pode ser um mago ou um mestre foda,
cósmico universal. Tá a tua energia ali, ponto. Porque a manifestação daquilo depende de toda a energia conjunta. E você está aqui respirando o mesmo ar. Se eu soltar um peido aqui agora, alguém respira em algum lugar. Estou brincando para descontrair um pouco, senão fica pesado. Mas é o fato, o ar que sai do meu nariz vai entrar no nariz de alguém. Só que vai passar por plantas, por elementos, por pedras, por um monte de coisa. O ar existe. Não é porque a gente não vê que não existe. Aliás, quem vê ti vê o ar também, né? Então, o ar carrega tudo. Por isso que eles falam que o prana, o ti, o ki, cavalga no ar. Porque o ti está em todas as coisas. Tem o ti da terra, o ti do céu, o ti de não sei o quê. Tudo é ti. Tudo é energia. Só que se a gente corrompe isso, vem para o nosso corpo. E aí não adianta achismo. Acabou o achismo. Acabou o achismo. Por isso que eu detesto esse negócio do pessoal ficar iludindo para gerar sofrimento, iludindo para gerar, sei lá, o que quer. Se é só ganho físico ou não. Porque é triste ver as pessoas que já se tornaram reféns espirituais, né? A pessoa criou aquilo lá para ela e ponto. Ela criou aquilo lá, é um meio de vida. Aí a gente vê todas essas coisas aí. Pessoas que se tornam pedófilas, pessoas que se tornam pornográficas, pessoas que estupram as outras, pessoas que agridem sexualmente. Vocês percebem o que tem a ver com o que eu falei lá no comecinho, né? Do que a gente está conversando agora aqui ao vivo? Ao vivo não, né? Que é meu tempo aí, alguns segundos para vocês. Mas o que eu conversei lá no comecinho, por que se vende tanta pornografia hoje em dia? Libera dopamina e serotonina. O nosso cérebro biológico, instintivo, a parte mais primitiva de qualquer ser vivo, o instinto de reprodução, de sobrevivência. Porque as nossas células são seres vivos. De novo, a gente é responsável por trilhões de espíritos dentro do corpo. Trilhões. E cada um deles tem a sua vida própria. E cada um deles está se desenvolvendo da sua forma evolutiva. Porque todo corpo evolutivo é um corpo de uma dimensão. É um corpo plasmado. É um corpo de forma. Não é um corpo completo. Ele ainda não é manifesto. Ele não está além de um corpo mental em que todas as coisas são unidas. Quando o Buda se ilumina, quando Cristo se ilumina, quando qualquer pessoa, o Zé das Couves, se ilumina, todos os seres se beneficiam. Por que o Buda falou isso? É igual tocar o violão. Você toca uma corda, todas vibram. Diapasão. Quando você está em harmonia, a tua frequência influencia o meio porque a tua órbita começa a vibrar diferente. O teu campo áurico vibra diferente. Fora do corpo isso é fácil de ver. Dentro do corpo também não é muito difícil, não sente a pessoa. Agora adianta vitimismo, fuga, eu achar que eu sou... Não adianta achismo. Espiritualidade não tem achismo. O achismo acaba depois de morto e cobra um preço caro. Muito caro. Então, pé no chão, cabeça no céu. Coisa mais simples. Lao Tse falou isso, Cristo falou isso, Krishna falou isso. A gente pega mesmo magísticos, ocultistas, esotéricos, exotéricos. A questão não é o meio, é a pessoa que passa e a forma como passa. Vendeu espiritualidade, ferrou. Só um segundo, por favor. Eu vou ter que sair agora, porque eu tenho compromisso ainda. Então, saí de uma aula de meditação agora há pouco, né? Estava instruindo ali algumas pessoas. E durante a meditação que a gente estava fazendo, veio algumas perguntas, durante, né, literalmente, né, mental. E antes tinha chegado algumas aqui nas redes abertas, então já aproveitei para encaixar os assuntos. Então, o que eu gravei aqui agora, nem deu para a gente bater muito papo hoje, vou tentar fazer isso semana que vem de novo, de alguma forma. Mas foi para deixar claro, primeiro, a Lua está aí. Não importa se é artificial ou não, está aí. Tudo que influencia na Terra, que tem a ver com a Lua, influencia no nosso corpo. Porque toda vez que a Lua exerce pressão sobre a água, influencia no nosso corpo. Mas a questão de portal, todas as tradições antigas prestam mais atenção no que acontece. No que está acontecendo aqui. Então a Lua, ela faz o quê? Quando está a Lua cheia, eu não gosto muito de Lua cheia. Por quê? Pressão de água no corpo. Isso tende, quando eu vou sair, trânsito mais agitado, pessoas mais raivosas, tendência maior de guerra. Por quê? Pressão de água. A água do corpo das pessoas hoje em dia é muito desregulada por causa do emocional. A água carrega emoção, física e extrafísica. Então tudo que tem a ver com água no nosso corpo. Pega uma mulher menstruada, ou um homem, né? Agora qualquer um fica menstruado. Menstruação no sentido de sair sangue em mulher. Então vamos lá. Quando a mulher fica menstruada, não é muita pressão de água no corpo, já não é um cansaço absurdo pro fígado, pro rim, pra coisa toda. Isso tudo é medicina chinesa. O homem também tem isso, mas não chama de menstruação porque não sai sangue. Né? Mas tem um... Como é que eu vou explicar isso? Tem um certo inchaço na próstata. Na época de lua cheia, pressão de água no corpo por causa do rim. Rim, vesícula biliar, ovário, intestino, fígado, tá ligado ali à nossa vesícula.
Quem manda energia para o nosso fígado, para explicar e fechar essa história, quem manda energia para o nosso fígado é o rim, que é a energia de água. A água forma madeira, certo? Quando a pessoa está menstruada ou quando tem um fluxo de pressão de água, afeta as duas coisas. Então, se o rim fica prejudicado, vai afetar o fígado, gera raiva. Se o nosso rim já foi afetado, vai afetar a parte sexual também, porque a água está desequilibrada. E 70% do nosso corpo, em média, é água. Toda a nossa emoção que fica conturbada e vira raiva, sobe para a cabeça, vira o fogo perverso. Então a gente tem que aprender a equilibrar essas coisas no corpo, seja com método interno, com prática de yoga, de qigong, de alquimia. Vai fazer pelo menos uma acupuntura, uma medicina chinesa, mas procure entender quem é a pessoa que está fazendo o quê. Porque o problema todo é quando qualquer um faz o que quer de qualquer jeito. Qualquer um fazendo o que quer de qualquer jeito dá qualquer resultado, bom ou ruim. Então a gente tem que sempre ter os pés no chão, a cabeça no céu, não se inventar muito a roda. O mais importante é a gente ser honesto no que está fazendo. Não tem a ver com aparência física, com religião, com usar turbante, com falar coisas difíceis ou fáceis. A gente aprende com todas as coisas porque tudo é informação. E a gente faz parte dessa informação. E o nosso CPF cósmico, a nossa órbita, também cruza com tudo isso. De novo, o ar que sai do meu nariz entra no nariz de outra pessoa. De algum jeito as coisas são transmutadas, as árvores transformam em oxigênio. Então tudo isso flui, a natureza está aqui. Esses dias eu perguntei para um local voluntário que eu ajudo, tinha muita gente lá para ser atendido no dia, eu perguntei quem dali, de todo mundo, tinha umas 100 e poucas pessoas lá, que a gente ia atender. Eu perguntei quem passava pelo menos uma vez por mês, 10 minutos sentado debaixo de uma árvore quieto, em silêncio, sentindo a natureza. Ninguém levantou a mão. 10 minutos por mês debaixo de uma árvore, sentado observando o céu, a terra, os passarinhos. Quase ninguém faz. Então a gente está perdendo contato com a natureza. A partir do momento que a gente se tornar cada vez mais artificial e sentir menos a informação da natureza, mais a gente depende de máquina. Então, resumindo a história, espiritualidade não tem a ver com dimensões, apesar da dimensão fazer parte da espiritualidade, não tem a ver com só seres, manifestos ou não, porque eles também fazem parte da espiritualidade. Espiritualidade abrange como universalismo. É uma fraternidade que percebe as energias, as coisas como uma coisa única, passa a respeitar essas coisas como parte da gente. Então, o amor ao próximo é para não dar merda para mim também. Porque a partir do momento que alguém estiver sofrendo, é porque alguma parte minha também está. E isso, por mais alegórico, utópico e não sei o que lá que seja, é para quem não pratica. Porque se você praticar anos e não sentir isso, ou você praticou errado ou não praticou. Porque se o ensinamento foi correto, você vai sentir. Não tem ilusão. Senão eu estaria falando que todos os mestres antigos e ancestrais estariam mentindo. Bom, preciso sair agora, peço desculpa. Tentei resumir aqui a história toda. Fui puxando do jeito que deu aqui, falei algumas coisas que talvez até nem precisaria de falar desse jeito, mas espero aí que sirva para quem está estudando ou praticando, tá certo? Abraço, tudo de bom.